Gente, tudo bem com vocês? Bom, no meu vídeo anterior eu falei sobre o alfabeto, que é composto aí de vogais e consoantes, o nosso alfabeto da língua portuguesa. Muito bem, hoje eu vou falar com vocês a respeito de separação de sílabas, ok? Então eu vou focar aqui nesse vídeo vou falar a respeito de hiato, ditongo e tritongo. Então, nas letras do nosso alfabeto, nós temos as nossas vogais, que são A, E, I, O, U, ok? Então, nós temos aí o A, e o A, ele sempre vai ser uma vogal. Por que eu estou falando sempre vai ser uma vogal? Porque nós temos aí nas vogais uma que vai ser mais forte do que outra quando elas vierem juntas na mesma sílaba, ok? Então nós temos o A que sempre vai ser uma vogal. Nós temos o E e o O, que eles serão vogais, mas em algumas situações eles vão fazer papel de semivogal, porque eles vão vir com som mais fraco. Então o E vai ser semivogal também e o O também vai fazer papel de semivogal. Mas nós temos aí o I e o U. O I e o U, na maioria das vezes, eles vão ser semivogal. Por que na maioria das vezes, Cecília? Porque quando eu tiver os dois juntos, o I e o U, um deles vai ter que fazer papel de vogal. Porque eu não vou ter duas vogais na mesma sílaba. Então, uma vai fazer sempre papel de vogal e a outra de semivogal, ok? Então, vamos lá ver isso na prática. Por exemplo, vou começar aqui com o hiato, né? O hiato, quando é que ela vai acontecer na língua portuguesa? O hiato ele vai acontecer quando eu separar as sílabas e eu tiver duas vogais que elas não ficam juntas na mesma sílaba, elas vão se separar. Então, por exemplo, a palavra país. Eu escrevo país e na hora de separar essa sílaba, eu vou ter duas sílabas, país. Eu abro a boca duas vezes para falar essa palavra, país. Então, o que aconteceu aqui? O A e o I, eles se separaram. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Primeiro porque eu abro a boca duas vezes para falar a palavra país. Isso quer dizer o quê? Que as duas vogais, elas são fortes. Então, imagina, eu sempre falo para os alunos o seguinte, imagina duas pessoas com personalidades fortes e as ideias não batem e elas começam a discutir. Elas não podem ficar juntas. Então, vamos pensar isso a respeito das vogais aqui, da questão do hiato. Elas são duas letras fortes nesta situação e aí elas não podem ficar juntas. Então aqui o A vai ser uma vogal e o I também vai ser uma vogal. Então lembra que eu disse que na maioria das vezes eles serão semivogais, mas nesta situação ele não está ficando aí junto com o A. Ele vai ter que se separar por quê? Ele é forte, né? Então eu tenho que separar esse I. Então aqui ele está fazendo papel de vogal. Então eu tenho aqui o hiato justamente porque as duas vogais não ficaram juntas, ok? É muito comum as pessoas acharem, por exemplo, vou pegar outra palavra aqui, ó, a palavra água. Água. Então é muito comum, principalmente os vestibulandos aí, eles veem o A sozinho, eles acham que o A é um hiato. Mas na verdade o A não é um hiato. Por quê? Porque ele não foi separado de outra vogal. Ele está sozinho aqui, mas ele veio junto com o G. Então ele foi separado do G e não de uma outra vogal. Então eu não posso considerar esse A um hiato, ok? Então esse A não é um hiato. Tudo bem? E aí você vai me perguntar, mas o que ele é? Ele é uma sílaba comum, sozinha, mas não chega a ser um hiato, ok? Então eu vou até tirar daqui para não confundir vocês. Muito bem. Então vamos lá. A palavra agora, eu vou pegar aqui o ditongo. E eu vou pegar, para explicar o ditongo, duas palavrinhas que são muito parecidas. Então, eu tenho aqui pai e tenho pia. Então, se vocês observarem, eu só mudei a posição aí das vogais, ok? Mas mudei a posição
e transformou numa outra palavra, numa outra coisa. Então veja como que é importante você analisar bem as palavras. Então vamos lá, na palavra pai e na palavra pia, eu tenho apenas uma sílaba, eu não divido, eu não separo. Então vamos começar aqui pela palavra pia, né? Então o i, ele vai ser uma semivogal nesta situação, porque o a, como eu disse lá no começo do vídeo, o a sempre vai ser uma vogal. Então o i aqui é uma semivogal, porque eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, ok? Então o que acontece com o som aqui? Ele começa fraco e ele vai subindo, tudo bem? Então aqui eu estou diante de um ditongo crescente. Crescente oral. Ah, já começou a confundir, né? Não, não começou a confundir. Por quê? Lembre bem, ditongo, porque eu tenho duas vogais, onde uma vai fazer o papel de semivogal e a outra vai fazer o papel de vogal. Nesse caso, toda vez que o A aparece, ele sempre vai ser vogal, tudo bem? Então, eu estou diante de um ditongo porque tem duas vogais juntas. Crescente, porque o som começa fraco, por causa da semivogal, e ela vai crescendo. Então, crescente, o som vai ficando forte. Oral, porque o som sai pelas nossas vias orais, pela boca, tudo bem? Agora, na palavra pai, eu tenho aqui uma vogal e o i, que é uma semivogal. Então, o que acontece? Quando você fala a palavra pai, você fica até com dificuldade de falar o i. Então, você fala pai, pai, né? Chega a dar uma dorzinha aqui no estômago, porque o i, ele exige uma força maior para pronunciá-lo. Então, você fala pai, e aí ele sai mais fraquinho que o a. Então, eu estou diante aqui de um ditongo, novamente, ditongo, porque eu tenho duas vogais juntas, é decrescente, porque o som ele começa forte e ele vai caindo. Então, ditongo decrescente. Oral, porque está saindo som pela boca, via oral. E aí vocês vão perguntar, mas por que, Cecília, que você fala via oral? Porque eu vou ter via nasal também, eu vou ter o nasal. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a palavra pão. Na palavra pão, eu tenho aqui o A, que é uma vogal, e tenho o O, que vai ser uma semivogal. E aí vocês vão me perguntar, mas ele não é uma vogal? Sim, ele é uma vogal, mas neste caso aqui, como eu disse, não posso ter duas vogais juntas, porque uma sempre vai vir pronunciada de forma mais fraquinha, então o O vai ser uma semivogal, até porque quando eu falo pão, esse O ele tem som de U. E como eu disse, o U, na maioria das vezes, ele vai ser uma semivogal. Então, nesse caso, o O está fazendo um papel de semivogal, porque o A sempre vai ser vogal, ok? Então, aqui o som começa forte e ele vai caindo. Então, eu estou diante aqui de um ditongo decrescente, decrescente. E agora, quando eu falo pão, o som sai pelo nariz, que é o an, em, in ou que no outro vídeo eu chamei lá de dígrafo vocálico. Lembra dele? Então, an, em, in ou Nesse caso, eu falo pão. Tem outras palavras, por exemplo, não, são, João. Então, veja, nesta situação, eu tenho aqui ditongo decrescente nasal. Ok? Mas não parou por aí, não. Nós temos ainda o tritongo. Tritongo. E aí já é mais fácil para vocês imaginarem. Se eu tenho hiato, quando duas vogais se separam, né? Elas não podem ficar juntas, eu chamo de hiato, mas nós também temos aí o ditongo, quando duas vogais ficam juntas na mesma sílaba, onde uma vai fazer papel de vogal e a outra de semivogal, e agora eu tenho o tritongo. Então, é só pensar um pouquinho, né? Tritongo, porque eu vou ter três vogais juntas, que na separação de sílabas, elas ficam juntinhas, elas não se separam. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A palavra Paraguai. Então, Paraguai.
E aí, nesta situação aqui, as três ficaram juntas, né? As três vogais. O U aqui vai ser uma semivogal, o A vai ser uma vogal e o I vai ser uma semivogal. Então, nós estamos diante do que chamamos na língua portuguesa de tritongo, tá bom? Então, às vezes o aluno me pergunta, mas professora, é o A sempre que vai fazer papel de vogal? Não, eu posso ter outros exemplos também. A palavra, por exemplo, aguei. Eu aguei as plantas, por exemplo. Então, vou ter aguei. E aí, nesse caso, o semivogal, o E vogal e o I semivogal. Até porque o E aqui, ele está aparecendo, né, com som de E, o E aí vai ficar aguei. Então, guei, esse U é pronunciado, por isso ele vai ser uma semivogal, ok? Vou retomar nessa mesma palavra aqui para vocês. Nesta situação, o A não vai ser um hiato. Não é porque ele está sozinho aqui que ele vai ser um hiato. Lembra sempre disso. Hiato só quando duas vogais estão juntas e se separam, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham tirado aí algumas dúvidas. Para os próximos vídeos eu vou trazer aí algumas dicas de como fazer separação de sílaba, ok? Então um beijo grande para vocês, se gostaram dá um clique aí, coloque as suas ideias, coloque as suas dúvidas, façam pedidos aí que nos próximos vídeos eu vou tentando tirar estas dúvidas, ok? Um grande abraço e tchau, tchau!